Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, e nesse final de semana nós celebramos o Dia Mundial das Missões e Dia da Infância Missionária. Esse mês de outubro, mês do Rosário, mês das Missões, nós temos tido justamente o tema da Juventude em Missão, que é o tema que a CNBB escolheu para esse ano devido a campanha da fraternidade e a Jornada Mundial da Juventude, e tem como lema o texto de Jeremias: a quem eu te enviar, irás, Senhor que nos envia em missão. E esse final de semana nós celebramos o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, com a coleta também pelas missões, uma coleta nacional nesse Dia Mundial das Missões. Sabemos, caríssimos amigos e irmãos, que além do espírito missionário, além da preocupação missionária, além de trazermos em nós toda a dimensão missionária, também nós somos chamados a colaborar com as missões católicas do mundo inteiro. A coleta nacional, aquilo que nós doamos nas missas desse final de semana, vai depois através das dioceses ou arquidioceses para o Pontifício Obra das Missões, que se encarrega de distribuir as necessidades das igrejas do mundo inteiro, especialmente aquelas que são missionárias em países que estão se iniciando a fé cristã, de colaborarmos com as missões, tanto com a evangelização, como também com os trabalhos sociais missionários. É a igreja que se une nessa mesma busca de evangelizar, de ajudar os missionários também concretamente. Isso vem da colaboração de todos. Eu creio que quando nós tomamos consciência da nossa corresponsabilidade, também esse aspecto, né, de nos ajudarmos mutuamente, trabalharmos, né, pelas missões, parte de toda a igreja presente no mundo inteiro. Essa beleza da nossa comunhão, da nossa unidade, em que nós sabemos que aquilo que nós contribuímos vai para lugares distantes, que talvez nós nem conheçamos, mas que faz com que exista a evangelização e a missão. Essa consciência, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a ter cada vez maior, cada vez mais essa consciência de partilha, de ver que nós não temos apenas o nosso mundo, apenas a nossa paróquia, a nossa capela, mas temos uma dimensão universal. Essa dimensão universal, nós a vemos, né, que o Papa tem essa dimensão de ser aquele sinal universal da unidade de todos nós, mas também nós damos um sinal nessa comunhão com todas as igrejas, tanto pela oração, a abertura para as missões em todos os cantos, como também essa dimensão universal da colaboração também financeira nesse Dia Mundial das Missões e a coleta nacional pelas missões. Por isso que nós temos essa consciência cada vez maior e cada vez mais possamos viver com essa consciência de preocupação em comum pela caminhada da igreja, nos darmos as mãos em nossas necessidades. E sabemos que isso tem acontecido muito, de maneira muito bonita em nosso país, quando nós nos damos as mãos em nossas necessidades e caminhamos unidos, né, espontaneamente, generosamente, com toda a nossa disponibilidade e disposição, cada um fazendo a sua parte. O Papa Francisco, nesse Dia Mundial das Missões, mandou a sua mensagem. E o tema que ele utilizou é sobre alegria de ser missionário. Ele começa sua mensagem dizendo: este ano celebramos o Dia Missionário Mundial enquanto se conclui o Ano da Fé, ocasião importante para fortalecer a nossa amizade com o Senhor e o nosso caminho com uma igreja que anuncia com coragem o Evangelho. Ele então propõe algumas reflexões, que não dá para ler tudo, você poderá ler isso nos sites da igreja ou mesmo nos textos que são distribuídos nas nossas paróquias nesse dia, em que ele fala que a fé é um dom precioso de Deus, fala do Concílio Vaticano II, nesses 50 anos que nós celebramos do Concílio, fala também dos obstáculos à missão, né? E a dificuldade de anunciar Jesus Cristo, tanto ao mundo como também dentro da própria comunidade eclesial, devido às vezes à fraqueza, no fervor, né, tudo mais. Lembra depois também da mobilidade difundida e a facilidade da comunicação pelas novas mídias, então o trabalho missionário aí.
E na quinto ponto da sua mensagem para esse dia de hoje, o Papa diz o seguinte: gostaria de encorajar todos a se fazerem portadores da Boa Nova de Cristo. Encorajar a todos a serem missionários. E diz ainda o Santo Padre: e sou grato de modo particular aos missionários e missionárias, aos presbíteros fidei donum, aos religiosos e religiosas, aos fiéis leigos, cada vez mais numerosos, que, acolhendo o chamado do Senhor, deixam sua pátria para servir ao Evangelho em terras e culturas diversas. Também gostaria de sublinhar como as jovens igrejas estão se empenhando generosamente no envio de missionários para as igrejas que estão em dificuldades, não raro, igrejas de antiga tradição cristã, trazendo assim o frescor e o entusiasmo com que vivem a fé, que renova a vida e dá esperança. Né? Viver nesse espírito universal, respondendo ao mandato de Jesus e depois fazer discípulos todas as nações. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos mandou anunciar a boa notícia, mandou evangelizar. E justamente nós vemos aí o Papa que utiliza o mesmo texto e de fazer discípulos, que foi o tema também, e é o tema da Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. E ele agradece a todos aqueles que levam a boa notícia para todos os lugares, e também esse outro momento que ele sublinha aqui, das jovens igrejas enviarem missionários para essa igreja de antiga tradição cristã, que necessitam dessa renovação, desse frescor, dessa vida nova, né, dos missionários que vêm das jovens igrejas. Não é? E, além do mais, lembra no finalzinho também, exortando os missionários e missionárias, especialmente os presbíteros, fidei donum e os leigos, a verem com alegria o seu precioso serviço nas igrejas onde são enviados e a levarem a sua alegria e a sua experiência às igrejas de origem, lembrando como Paulo e Barnabé, no final da sua primeira viagem missionária, contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta aos gentios. Ou seja, além de levar com alegria a boa notícia a outros, trazer para as igrejas de origem, portanto, a pessoa vem de volta para a sua comunidade para contar as maravilhas que Deus opera através das suas próprias vidas. Não é? Então, o Papa Francisco, nessa mensagem para o Dia Mundial das Missões, nos fala dessa alegria de ser missionário. É um texto bastante longo, mas lembra da gratidão que ele tem por todos e lembra de levar a todos a essa alegria da vida cristã, não é? E também lembra que em muitas partes do mundo, já no finalzinho da sua mensagem, tem muitos cristãos que se encontram em dificuldades para professar abertamente sua fé e em ver reconhecido o direito de vivê-la dignamente, não é? Eles são nossos irmãos e irmãs, testemunhas corajosas, ainda mais numerosos dos mártires nos primeiros séculos, que suportam com perseverança apostólica as várias formas atuais de perseguição. E nós vimos aqui no Rio de Janeiro, durante a nossa jornada, muitos jovens que vieram de países assim, em que são perseguidos, em que os cristãos perdem direitos civis. Né? Acho que essa experiência universal que tivemos aqui nos faz abrir muito mais ainda nossos olhos e nosso coração nesse trabalho missionário. Mas, meus irmãos e irmãs, além desse Dia Missionário Mundial que celebramos nesse final de semana, Coleta Nacional pelas Missões, nós vemos também o 29º domingo do tempo comum, né? E que fala justamente da oração, um pouco a insistência desses últimos domingos, a vida de oração. O Evangelho que nós estamos ouvindo esse final de semana, de Lucas 18, né? Jesus conta uma parábola, conta uma história dizendo e mostrando a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, né? E fala de um juiz que tinha a sua responsabilidade numa cidade, que não temia a Deus, não respeitava ninguém, não é? E havia uma viúva, e por viúva se entende uma pessoa desprotegida, sozinha, né, que não tem ninguém para ajudá-la, né, que vinha à procura do juiz pedindo para que fizesse justiça para ela diante de alguém que a oprimia, não é? E o juiz, que era injusto, não queria nem saber de ajudá-la, mas ela insistiu tanto que ele falou, vou ao menos fazer justiça para essa viúva, para que está me aborrecendo de tanto insistir, não é?
E aí justamente Jesus acrescenta, não é? Olha esse juiz injusto, não é? Que não teme a Deus, nem liga para as pessoas, mas diante da insistência acaba tentando fazer justiça para quem lhe pediu, não é? Será que Deus não é muito mais do que tudo isso? Não é? Será que o Pai não vê muito mais os seus filhos que necessitam, né, da justiça, que conhecem o coração de cada um, não é? Que grita de noite, né, por ele? Então diz Jesus, Deus lhes fará justiça bem depressa, mas é necessário ter fé. E ele pergunta no final do Evangelho, será que quando o Filho do Homem vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Pessoas que acreditam que Deus é muito maior do que tudo e nos dá a verdadeira vida, não é? Essa palavra do Evangelho de Lucas, caríssimos irmãos e irmãs, também aparece na questão do livro do Êxodo, que fala um pouco também da oração. Fala do combate dos israelitas com os amalecitas e que Moisés e seus companheiros sobem ao monte para rezar. E enquanto estão rezando, simbolizado nos braços abertos, né, os israelitas vencem a batalha. Por isso mesmo, quando ele abaixa os braços, eles perdem. Colocar até pedras para sustentar, porque ficar o tempo todo com os braços levantados, né, sabemos quanto é difícil. Né? Então fala que essas pedras sustentavam e cada um, Arão e Hur, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram enquanto estavam rezando pelo seu povo. Então, caríssimos amigos e irmãos, a liturgia de hoje, a leitura primeira, o Evangelho, fala dessa perseverança na oração no combate contra o mal, no combate com os nossos problemas de cada dia. E muitas vezes nós necessitamos dessa perseverança, até da ajuda de alguém que nos segure os braços para rezar, como nós escutamos aqui no livro do Êxodo desse dia, desse final de semana. E de tal maneira, essa perseverança na oração, que nós não nos cansemos de rezar e pedir, sabendo que essa insistência na oração não é tanto que Deus não nos ouve, mas que nós necessitamos disso. Ele nos ouve sempre, mas supõe que nós acreditemos, que nós sabemos acolher a palavra e viver na fé. A mesma coisa acontece com o trabalho missionário. Nós sabemos que nesse mês de outubro, que é mês das missões, é mês do Rosário também. E nesse sentido, nós vemos essa necessidade de que para o trabalho missionário, além das preocupações missionárias de evangelização, nós necessitamos de gente que rezem pelas missões. Não é à toa que nós iniciamos esse mês com a festa de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, recordando um pouco isso, né, que o grande segredo da igreja está na intercessão, na oração de um povo que reza nessas intenções. As irmãs, os irmãos, os padres de vida contemplativa têm realmente um trabalho importante, né, na igreja de interceder por toda a missão da igreja, mas também todos nós temos que ter a dimensão contemplativa em nossa vida, para que junto com o nosso trabalho de fala, de evangelização, também tenhamos uma vida de oração profunda, de estar rezando para combater contra o mal, contra o pecado e anunciar cada vez mais a vida em Jesus Cristo nesse nosso mundo. Depois, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo, lembra a Timóteo, Paulo dizendo a você, desde criança, aprendeu tudo, aprendeu as Escrituras, sabe que a Escritura é importante, né? Por isso você proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Ou seja, Jesus vai dizer, olha, Timóteo, essa é a palavra de Deus. Você desde criança aprendeu isso. Você sabe que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda obra boa. Por isso, anuncia, né, a palavra de Deus que está nas Escrituras. É isso que nós também, meus irmãos, a cada domingo, ao ler a palavra do Senhor, né, nesse final de semana, que nos faz da insistência na oração, que é importante para nós, para que a nossa fé seja firme e acredite no Senhor, para que nós também possamos anunciar a boa notícia da salvação a todas as pessoas que buscam o Senhor, que querem buscar a Deus e, consequentemente, ter uma vida nova. Que a palavra de Deus desse final de semana assim nos ajude, assim nos conduza e assim nos faça viver com entusiasmo também a nossa missionariedade.
Papa Francisco insistiu muitíssimo sobre ir às ruas, ir às periferias existenciais do mundo, de caminhar junto às pessoas, de buscar o que está longe, de ser realmente aqueles que se colocam no meio do povo para ajudar o povo a conhecer a Cristo. Que esse Dia Mundial das Missões encontre-nos cada vez mais disponíveis para a missão evangelizadora, nos encontre cada vez mais também vivendo uma vida de oração, de intercessão, na alegria de ser missionário, de levar a boa notícia da salvação a todas as pessoas. Que todos nós possamos escutar com o coração aberto justamente a palavra do Senhor que está nas Escrituras. A quem eu te enviar, irás. E Ele nos envia a todas as nações. Bom domingo e boa semana para todos. Deus abençoe e proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.